Bom dia de salvação em Cristo Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estava meditando aqui em Lamentações, né? No capítulo 1, que é escrito pelo profeta Jeremias, né? O profeta chorão, que passou suas angústias, suas dores, né? Avisando o povo, né? Falando das coisas para o povo se consertar, das coisas que iam a suceder, mas o povo, né, não acreditou, né, e ele foi colocado no calabouço, né, foi preso ali, e o rei Ezequias ainda chamou, né, ele perguntou se ele tinha uma palavra de Deus, mas como a palavra não era boa, era de correção, né, e eles não queriam obedecer, porque a dificuldade de todo homem, né, de todo ser, de todo cristão, é obedecer. Porque o abecedário do mundo é A, B, C, D, A, E, I, O, U, mas o abecedário do crente é obedecer, né? E obedecer, se dobrar, se humilhar, para muitos isso é praticamente, né, difícil da pessoa reconhecer o erro, se dobrar, pedir perdão, primeiramente confessar a Deus, porque o rei Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Porque ele tinha um coração aquebrantado. Ele não escondia, ele pecou, ele matou muito na guerra, né? Guerreou, mas ele estava sempre diante do Senhor, clamando pelo socorro, clamando pela ajuda, confessando os seus erros, né? Confessando o seu pecado, se arrependendo do pecado. E Jeremias foi o profeta que foi enviado para despertar o povo, para avisar o povo, mas o povo estava vivendo como está vivendo no tempo de hoje, né? Com benefícios de Bolsa Família, auxílio disso, auxílio daquilo, né? Pé de meia, não sei o quê, M benefícios, né? Então, o povo não está nem aí para o que está acontecendo. Está acontecendo uma guerra silenciosa atrás dos bastidores e as pessoas não estão aí. Nesse tempo de Jeremias, era a mesma coisa. Nesse tempo aqui dos reis de Isaías, era a mesma coisa, entendeu? Sendo que eram guerras diferentes, situações diferente, mas que você vai analisando, você vai lendo, é a mesma coisa que nós estamos vivendo no tempo de hoje, né? Mas Jeremias, ele clamava pelo povo, né? Ele levava, ele chorava, né? Tanto que ele foi apelidado, né, com um codinome de profeta chorão. Mas aqui no capítulo 1, no versículo 18, porque é muito longo o capítulo 1, não dá para mim. Aqui marquei até um stop, mas como eu vou ter que sair, não vai dar tempo de... Mas eu quero compartilhar aqui com os irmãos, que na minha Bíblia aqui tem uma parte, tem a meditação diária, né? E eu quero compartilhar essa meditação. O versículo 18... Para os irmãos entenderem melhor, os irmãos têm que ler o capítulo todo, tá? Lamentações 1, o capítulo 1. Mas eu vou ler o versículo 18, que está baseado na nossa meditação, que diz assim: Justo é o Senhor, pois me rebelei contra seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor.
As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. A meditação tem um subtítulo: A justiça tarda, mas não falha. Quando Deus diz não, Ele não está sendo arbitrário, impedindo-nos de fazer ou de usar coisas que sejam benéficas ou úteis para a nossa vida. Aquilo que Ele ordena excluir da nossa vida é apenas o que pode ser prejudicial, tanto para a nossa vida física como para a espiritual. O Senhor, por intermédio de seus profetas, advertiram a nação judaica a respeito de seus pecados, lembrando-os de que persistência em praticá-los custaria a destruição da cidade, do templo, bem como a morte e a escravidão do povo. Eles não se arrependeram de seus maus caminhos, apesar de todas as advertências do Senhor. Em vez disso, perseguiram e aprisionaram o seu profeta, demonstrando todo desrespeito e atrevimento para com Deus, a quem ele representa. Como consequência da sua rebelião, a cidade e o templo foram totalmente destruídos, o povo arrasado e os poupados restou-lhe a escravidão na Babilônia, ou a moradia nas áreas rurais, nas circunvizinhanças da cidade destruída. O livro de Lamentação é composto de 5 poemas, um por capítulo. Reflete a maneira pungente, a angústia e o sofrimento causado pelo juízo divino decorrente da citosa desobediência do povo em relação aos apelos de Deus. Ao escrever este poema, Jeremias usa uma pródica lista de similares metáforas que descrevem a horrível situação do seu povo e da sua terra. O profeta, na sua angústia, foi até mesmo tentado a duvidar do seu ministério, por amor de Deus, do seu povo e das promessas de restauração prometida. Ao meio dos seus lamentos, iluminado pelo Espírito Santo, Jeremias acaba reconhecendo a justiça de Deus. Em todos os acontecimentos de que falava, seus lamentos demonstravam o profundo remorso que provém ao coração humano. Quando, caindo em si, reconhece que foram os seus pecados que os levaram a experimentar a dor, o sofrimento e, mais ou menos, como o arrependimento de um fumante que lamenta ter se deixado dominar pelo vício, quando agonizante luta contra um câncer no pulmão. Podemos nos lamentar pelos pecados cometidos, mas dependendo do tempo e das circunstâncias desse lamento, já não dá mais para voltar atrás. Nunca devemos duvidar da justiça divina e muito menos devemos questioná-la quando ela vier, pois tudo o que Deus faz está correto. Deus é o padrão de justiça, cujas leis estão plenamente reveladas em sua palavra. Porque tudo aquilo que nós semear, nós vamos colher, com certeza. Se você semeia vento, você vai colher tempestade. Se você semeia amor, você vai colher gratidão. Se você semeia uma boa amizade, você terá bons amigos, né? Mas o que está mais difícil é você ter amigos, porque todas as pessoas
à nossa volta são amantes de si mesmo. Ela só olha para o seu umbigo, não olha para a dor do próximo. E Jeremias era aquele profeta que saía falando, mostrando o povo o pecado, mostrando o que poderia acontecer, a consequência daquele pecado. Mas o povo estava aí no pão e no circo, né? Estava comendo, estava bebendo, estava tendo festas, né? Estava tendo shows ali, show acolá, né? Estavam sendo distraídos enquanto os reis, né, tramavam, né, a guerra, tramavam a destruição de Jerusalém, porque eles estavam ali muito bem, né? Festejando, comemorando, como agora, né? Que passou as festas de Natal, de Ano Novo, mas nós estamos vendo, estamos sentindo que nada está bem em nossa volta, em nossa cidade, em nossa nação. Há uma aparente calma, há uma aparência de que tudo vai bem, que tudo continua como antes no quartel de Abrantes, né? Tudo em perfeita harmonia, mas não é verdade, não está em perfeita harmonia. Há algo por trás das cortinas, há algo acontecendo no mundo espiritual e a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa se unir em oração, porque em 2 Crônicas 14, 7 diz: se o meu povo orar, se arrepender dos seus pecados, eu sararei esta terra. E o que nós temos que fazer? Nós temos que unir, não importa a igreja A, a igreja B, a igreja C, somos todos um povo de Deus. Temos que nos posicionar como soldados para uma guerra, dobrando nossos joelhos, clamando ao Senhor pela sua justiça. Porque a justiça de Deus, ela pode demorar, ela pode tardar, mas ela nunca vai falhar. Porque a palavra diz: eu nunca vi um justo passar fome ou mendigar o pão. E isso é verdade. Um justo não mendiga e nem passa fome. Sabe por quê? Deus é a sua provisão, Deus é o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Deus é a cura, Deus é o remédio. Aleluia! Em Romanos 12, 2 diz: não vos conformei com estas coisas, mas transformai pelo amor, pela oração, pelo joelho dobrado. Aleluia! Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Se coloca na posição de servo, se coloca na posição de soldado, e não vamos nos unir em oração, em jejum, em clamor, porque Deus é fiel. Se Ele tem uma promessa sobre nós, sobre a nossa terra, Ele vai cumprir, mas depende de mim, depende de você, depende do povo que se diz povo de Deus, depende daquele que se diz crente, que processa a fé cristã, que crê na palavra da Bíblia, entendeu? Nós precisamos nos posicionar, a começar de mim, que já me levantei, eu estava caída, eu estava abatida, eu estava ferida, mas me levantei. Deus me deu força e eu me levantei e eu estou de pé, posicionada, com a minha espada na mão, com a espada da fé, com o escudo, com a couraça, porque nós só vamos ganhar esta guerra em jejum, em oração, porque a palavra diz: casta de demônios, socai com jejum e oração.
porque há uma casta de demônio nas regiões celestiais querendo destruir a nossa terra, querendo destruir a nossa família, querendo destruir aquilo que é mais precioso que o Senhor nos deu. E a terra é do Senhor. Aleluia. A terra é do Senhor. O Salmo 24. Olha o que o Salmo 24 diz. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração que busca, daqueles que buscam a tua face. Ó Deus de Jacó, ó Deus de Israel, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Nós estamos em guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. É Ele, o Rei da Glória. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa salvação. Amém? Vocês entenderam, meu irmão? É hora de se posicionar. Eu tenho visitado algumas igrejas aqui na localidade, né, que estou morando, e elas estão em campanha, elas estão em oração. E são várias denominações, porque não é placa, aleluia, não é placa. É a igreja de Deus. E quem é a igreja? Somos nós. Nós somos o templo do Senhor. Se você não pode ir ao templo, ore na tua casa, se posicione, pegue a tua espada, o teu escudo, a tua couraça, veste da tua couraça da justiça e clama ao Senhor, de onde virá o nosso socorro. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a tua casa e os teus celeiros. Seja abençoado, meu irmão, se posicionar com a espada, não a rei. Neemias, quando estava reconstruindo os muros, era com a espada na mão e a outra mão ali, ó, erguendo os muros, tapando as brechas. Nós precisamos tapar as brechas, em nome de Jesus. Que os irmãos possam meditar na palavra e que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Amém? Glória a Deus. Um bom dia de salvação com Jesus.